Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 62 a 66 do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 62. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Tenho andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela... Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo e depois outra ideia. Outra ideia não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança, vária idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela, as ave-marias, trocariam flores e... E quê? Sabes o que é que trocariam mais? Se o não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do capítulo e do livro, não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram, naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, com o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase cujo princípio não ouvi, e o mesmo fim era vago. A conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu, e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado. Este sábado, não? Que me mande buscar sem falta. Capítulo 63. Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá, os sonhos perseguiam-me ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho e no menor número de palavras, ou antes porei 2, porque um nasceu de outro, a não ser que ambos formem 2 metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora,
mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara tio Cosme. Anda lá, meu rapaz, volta-me papa. Ah, por que não cumprir esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar, ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só. Tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de lotaria. Não me parecendo isto claro, ia pedir explicação, quando ele de si mesmo a deu. O Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da lotaria, e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismos era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu como as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora, eu relancei os olhos pela rua, estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de lotaria, nem sortes grandes ou pequenas. Nada dos nadas veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite e dei mal às lições daquele dia. Capítulo 64. Uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não a havendo mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de Mata-Cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que aliás não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse. Donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos e ver se continua pela noite velha o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui, e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim, tão tênues, que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio e donde os fazia sair com as suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas. Pois que não ama a política e ainda menos a política internacional, fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo o mais da minha história e suas pessoas.
Capítulo 65. A dissimulação. Chegou o sábado, chegaram outros sábados e eu acabei afeiçoando minha vida nova. Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu, mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa, você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu, e eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo, calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela, e após alguns minutos de conversa me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo. Vá para casa que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você muito tempo, ou todo se puder. Em tudo isso, mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo, mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados, e este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi as 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo o que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima. E você, Capitu? Interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua que estava na sala com ela. Você não acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu, cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhe em rosto pela primeira vez a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que queria que se portasse uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas e os dias em casa dela foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe por palavras encobertas que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais, e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isto mesmo, devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e ao mesmo tempo gozar toda a liberdade anterior e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que ouvi no dia seguinte ao almoço. Minha mãe, dizendo tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa, contou que dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera: pois a mim, quem me há de casar, há de ser o padre Bentinho. Eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça. José Dias não dessorriu. Só prima Justina é que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer. Mas comi mal. Estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada. E logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda esta gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. Capítulo 66. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva ou de nada. Capitu ia lá cozer as manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém, e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existira homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma,
pois em vida andavam às brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que de aparência lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível à minha parenta. Se a princípio não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que não a via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto aliviasse de cuidados penosos, não perdoou à minha amiga a intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto, o que tiver de ser seu, às mãos lhe há de ir. Espero que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.